Entre páginas e histórias, encontramos muito mais do que palavras. Encontramos cultura, memória e o futuro que queremos construir. Essa é a Feira do Livro de Resende, um espaço onde a literatura se torna um patrimônio vivo. Retratos da FLIR, Feira do Livro de Resende. A FLIR iniciou de um projeto que a gente teve uma ideia de retornar ao passado para o presente. Resende sempre foi conhecida culturalmente pela grande força da cultura. E no século XIX, no século XX, como se diz até o hino, né? Terra de artistas e poetas e grandes heróis. E dessa forma a gente tentou resgatar esse espírito cultural para a cidade. Foi aí que a gente deu início à feira, né? A Feira do Livro, teve essa ideia da Feira do Livro, né? A primeira edição da Feira do Livro de Resende atraiu milhares de pessoas de toda a região ao Parque de Exposições esse fim de semana. Ontem, no último dia, o destaque da programação foi a atriz e escritora Elisa Lucinda. Porque é uma feira que começou com tamanho de gente grande. Eu sou uma veterana de feiras, fiquei espantada com a ousadia, a quantidade de programação para uma primeira iniciativa sem a grana necessária, sabe? Realmente pareceu até o milagre da multiplicação dos livros. Eu estou muito orgulhosa de Resende ter entrado nesse patamar de uma cidade literariamente desenvolvida com essa festa da palavra. Achei que a feira está grande, está amadurecendo, está crescendo. E para mim, eu acho que ela está cumprindo um papel estratégico assim, aqui na região, né, do Sul Fluminense. Que é uma coisa assim, de despertar uma nova camada de público, de consumidores, pessoas, mais que consumidores, né, de pessoas que curtem o livro, que entendem a linguagem do livro, começam a entender isso, né? Eu tenho certeza que a FLIR vai fazer parte do calendário cultural aqui da região. Só que a gente queria uma Feira do Livro, não só a Feira do Livro, a gente queria uma Feira do Livro para resgatar os poetas, os artistas, os movimentos culturais, e isso foi acontecendo ao longo desses anos. A FLIR hoje tem esse movimento muito grande ativo, a sociedade acolheu esse movimento e hoje a gente tem uma responsabilidade enorme de manter isso dentro da feira, né? Esse movimento todo que acontece lá dentro. E a gente está vendo que está dando certo. A gente consegue ver que desde o início da feira vinham muitas crianças, né? A gente tinha um público muito infantil e ao longo dos anos começou a vir mais adolescente, mais jovem. Agora a gente está começando a ver adultos, e não só adultos que estão levando as crianças, mas adultos mesmo querendo, se interessando pelas palestras, se interessando por todo o evento. Então a gente está vendo que a gente está construindo um público leitor na cidade, e isso é muito bacana porque esse era o objetivo principal da feira e a gente está vendo que está sendo cumprido. Tem muitas histórias na FLIR e durante o evento, durante o ano, as pessoas vêm contar essas histórias pra gente de mudanças de vida, né? Não foi assim uma história pequena, foi histórias grandes, né? Que hoje tem pessoas com vários projetos, né? Que continuam pela cidade. Hoje a gente chega na parte cultural da cidade, todo mundo que está ali são nossos amigos, que nasceu da feira e está ali com outro tipo de cultura. Então isso pra gente é uma imensa gratidão, né, de todos, e a gente ter conquistado isso ao longo dos anos. A FLIR tem algo muito especial enquanto evento, porque ela reúne também vários autores que fazem uma jornada em muitos eventos juntos. Então isso também vai trazendo uma cumplicidade que o próprio público percebe. E o evento lindo, muito rico, cada vez mais com uma programação mais diversificada e com temas sempre muito atualizados. A gente cresceu junto com a feira, é um dos nossos principais eventos do ano, a gente se planeja muito para estar aqui. E é muito legal esse encontro dos escritores. E nós temos fotos com uma moça grávida, depois nós temos fotos com um bebê com 1 ano, 2 anos, 3 anos. Todos os anos a gente atualiza a foto com ela. Então isso é muito legal, esse carinho. E aí é legal você
voltar novamente em Resende e alguém te lembrar que já é a 10ª edição, sabe? Assim, essa não precisa mais, essa está consolidada. E todo lugar tem que ter uma feira de livros, né? Eu acho que o investimento básico nessa feira é esse, de sempre construir uma sociedade melhor, mais justa, melhor para todo mundo. Apesar da FLIR ser um evento que acontece no interior, que não tem nada a perder em relação à Bienal de Rio de Janeiro, de São Paulo, aos eventos grandes. A única coisa que é um diferencial é a quantidade, porque são eventos que estão aí no mercado há 40 anos. Levando em consideração que a FLIR está na sua 10ª edição, eu vejo um crescimento muito grande para ela. A FLIR é um grande evento hoje em Resende. Ela tem contribuído muito para despertar nos jovens, nas crianças e naqueles que frequentam a FLIR um gosto pela leitura. A educação sem a leitura, ela não existe, né? A FLIR já se tornou uma tradição. Ela faz parte hoje do calendário, né, das escolas municipais de Resende. Eu considero um movimento marcante na vida dos alunos, na vida da escola, mas também quando a gente envolve a criança, o jovem, para que ele possa, né, expor o seu trabalho, quem o vê vai dizer assim, se ele pode, por que eu também não posso? Por que eu também não posso escrever aquilo que eu penso? Então, quando você vê uma criança entrando na feira mesmo, né, e olha aquela quantidade de livro, né, e quer pegar e quer ver, isso já valeu. Já valeu o nosso esforço, o esforço de vocês, e para a cultura de Resende isso é fundamental. A FLIR, ela foi um diferencial na minha vida, porque, como eu disse, foi a primeira vez que eu tive a experiência de uma feira literária, né? Então, desde garoto eu sempre gostei muito de literatura, mas eu não tinha esse acesso. A FLIR, ela me proporcionou esse acesso de uma forma mais ampla. Eu tinha R$5, era o dinheiro que eu tinha, eu comprei um livro, eu li aquele livro acho que em 2 semanas e eu fiquei naquela agonia de querer ler mais coisa, comprar mais livro, né? Então, quando teve a 2ª edição, acho que foi na semana da 2ª edição, primeiro dia eu já estava lá, primeiro salário, já comprando alguns novos livros. Então, desde então tem sido uma tradição, né? Tanto para mim, quanto para minha namorada aí, todo ano. Como expositor hoje, né? Acho que é uma das coisas que mais me causa satisfação pessoal na minha vida. Porque a Feira do Livro, ela passou a ter uma importância muito grande para mim. Então, quando eu fui à primeira edição, por querer ser professor, né, eu quis estar ali como um futuro expositor, né? Então, quando eu entrei no parque, uma das primeiras coisas que eu fiz foi tentar estabelecer contato com a equipe da FLIR, né, com a organização do evento, para eu poder levar ali os conhecimentos da unidade de conservação para dentro da Feira do Livro. Então, para mim é uma questão muito importante, né, de levar o conhecimento da educação ambiental, né, e questão pessoal também, muitas pessoas que eu conheci se tornaram amigos pessoais, amigos de vivência mesmo. Então a FLIR, ela passou a ter uma importância muito grande na minha vida, tanto na questão pessoal quanto na questão profissional. Hoje eu posso ver que a FLIR, ela me proporcionou, né, levar para dentro de uma feira o meu trabalho, o trabalho de centenas de guarda-parques que realizam um trabalho dentro do estado do Rio de Janeiro. Eu não só acredito que a feira, ela transforma a cidade, como eu acho que eu garanto isso. Na verdade, a FLIR é um grande avanço assim, para a questão cultural municipal, principalmente. Eu digo que é um patrimônio cultural já do município, porque você cria acessibilidade à cultura. Digamos que é uma magia, né? A FLIR, para mim, é uma questão mágica, porque você desperta o imaginário. Eu me recordo que aqui eu conheci um garoto que era pequeno, aí passaram-se vários anos, talvez tenha sido na 9ª ou na 8ª FLIR, aí reencontrei esse menino, já era um homem, e ele me abraçou, porque todo ano eles vêm, entendeu? Então a gente sempre se afeiçoa a um, ou então aquele um se afeiçoa conosco, e aí todo ano ele está te revendo, aí ele vem te cumprimentar, entendeu? E esse passou para a universidade pública, ele falou para mim cheio de orgulho, entendeu? E eu fiquei também emocionado por ter uma ínfima participação nisso, mas por mais ínfima que seja, foi uma vitória para mim. Entendeu?
A FLIR, ela tem muitas histórias marcantes para quem visita, para quem participa do evento, mas por trás de toda essa festa literária que a gente consegue realizar, existem muitos desafios. Então, existe uma grande quantidade de pessoas que trabalham tanto com a estrutura, né, para deixar tudo arrumado, tanto a programação, para fazer uma programação acessível, democrática, diversa. Então, durante todo esse processo, né, são 4 dias de evento, mas a gente tem 1 ano aí preparando todo o evento. Então, a gente acaba passando por muitos desafios, mas que a gente vai superando. Temos também alguns obstáculos externos, como foi o caso da pandemia. A gente teve que se reinventar na FLIR nessa época, fazer ela de uma outra forma, fazer ela no formato online. Foi um pouco difícil, mas a gente conseguiu realizar e levar um pouco de cultura, de conhecimento para dentro da casa das pessoas que estavam passando por um momento difícil. Então, de certa forma, também foi bacana o que a gente conseguiu fazer. E ao longo dos anos, cada ano a gente tem um desafio novo, mas como a gente tem uma grande equipe, né, de colaboração, tanto dos voluntários, os patrocinadores, apoiadores, pessoas que participam com a gente, né, os nossos parceiros, e faz com que a gente consiga superar todos esses desafios e conseguir fazer um evento da melhor forma possível. A gente sempre diz que o evento não é mais nosso, de quem iniciou, né, de quem está realizando, mas sim de todo mundo, porque é um evento de todos para todos. E a gente fica muito feliz de ver lá dentro do evento as pessoas todas aproveitando as programações, curtindo, as crianças com brilhinho no olhar, falando sobre os livros. Então, a gente vê que todo esse desafio, toda essa luta que a gente tem, está valendo a pena, isso que é o mais importante. A primeira vez que eu fui na feira, que é memorável para mim, foi quando eu tinha 11 anos, que foi a primeira vez que eu cantei na FLIR, numa apresentação junto com a Lara Valente. Foi uma sensação muito legal e uma experiência inesquecível para mim. Aquela parte que tem vários autores, livros, eu acho muito legal e é muito conteúdo, muita coisa. Você entra lá, você fica, meu Deus, tem livro de música, tem livro de direito, tem livro infantil, tem livro de conhecimento, de autoconhecimento. Então é uma coisa que me chama muita atenção. Eu vejo avós levando os netos na feira, eu vejo pais levando os filhos. Quando uma criança vai à FLIR, ela fica encantada, entendeu? Com os livros, com a cultura, com as apresentações. E isso planta uma sementinha nela de amor, de valorização à arte, à cultura. Pensar em eu com 11 anos e depois eu com 17 anos me apresentando lá realmente como uma artista, com as minhas músicas, foi muito importante para mim. Eu fico até emocionada. A FLIR foi quem me deu a oportunidade para poder ir lá e cantar as minhas músicas, cantar as minhas composições, o que eu escrevi. Então, sendo uma artista que está tentando crescer no meio com as próprias músicas, foi uma oportunidade assim, inesquecível, uma oportunidade incrível para eu poder falar e me mostrar mesmo quem eu sou. A FLIR é muito mais do que uma feira do livro. Ela é uma expansão cultural na nossa cidade, na nossa região, e que vale a pena todo mundo participar, todo mundo conhecer. A cultura e a arte, ela nos aproxima em todas as profissões, não importa. Ela tem esse poder de nos aproximar e também de desenvolver na gente a emoção. Porque quando a gente tem a oportunidade de assistir qualquer espetáculo artístico, a gente se emociona. E as pessoas precisam disso para viver. Precisam disso para nos manter equilibrados, para nos manter conectados conosco mesmo, entendeu? Então, eu acho que a FLIR, para a nossa cidade, é um presente, onde eu desejo que ela permaneça muitos anos, entendeu? Continuando com essa missão de dar novas oportunidades, descobrir novos talentos, e eu me sinto orgulhosa de fazer parte disso tudo. Para a gente é uma ótima oportunidade para poder estar aqui disseminando um pouco sobre a nossa cultura, ensinando as crianças, ensinando os jovens um pouco sobre o que é o hip hop, o que é o grafite, o que é a rima e o que é a dança. Mostrar para as famílias, mostrar para as crianças de fato o que é o hip hop e tudo que ele representa. Eu não me proponho a estar em espaços onde a diversidade não se coloque como uma voz ativa,
como a voz tem o protagonismo. E aqui isso está se dando, esse espaço onde a gente tem uma liberdade muito grande para trocar ideia, para conversar com os alunos. Então está sendo interessante pra caramba e importante esse momento. Quero estar nos próximos anos também. Todo debate é importante para você perceber outras visões, né, outros pontos de vista. E dentro da FLIR existe uma esfera de debate muito respeitoso e uma visão diferenciada sobre determinadas coisas. Eu me lembro que eu participo da FLIR desde 2016, eu ainda morava em Volta Redonda na época, então com o Rafael Montes presente aqui, então eu participei do Jequitibá de Poesia. Então assim, eu venho percebendo que desde quando eu pisei na FLIR pela primeira vez, o público vem se tornando uma crescente. Eu tenho a sensação de que as pessoas esperam que a FLIR vai acontecer. Não, ano que vem a FLIR, então esse ano a FLIR. Então isso passa a ser um comentário entre as pessoas na cidade, principalmente quando vai se aproximando o momento da FLIR acontecer. Eu falo pela minha filha, ela teve um contato com um escritor na FLIR, se a mãe não fosse uma escritora, mas ela teve um contato com um escritor e ela ficou toda boba. Eu comprei o livro para ela levou para casa, ela leu aquele livro, senta ali, escuta o que as pessoas têm a dizer, são pessoas selecionadas, são pessoas que estão dispostas a estarem ali para colocarem seus pontos de vista. Então, assim, sentar num auditório e de graça, né? O bom de uma feira do livro, e a FLIR faz isso, ela é aberta ao público. É um dos momentos em que você tem cultura, arte, educação sendo dado ali, tá ali para você. É uma experiência muito agradável que eu tenho todos os anos em cada FLIR. Acabou moldando para uma profissão que eu nem imaginaria que eu ia ter. O que era antigamente um hobby, acabou se tornando uma profissão graças à FLIR. Eu acho que eu fui o que mais vendi livro lá. Eu só lembro depois no final de uma multidão gritando meu nome. Foi muito divertido nesse primeiro ano que eu fui. A FLIR me ajuda a mostrar que a minha deficiência não me limita. Eu enxergo muito bem para poder desenhar. Eu tenho, claro, minhas dificuldades, mas também tenho muita capacidade. E a FLIR está me ajudando a mostrar isso para o público. Muitas pessoas chegam e falam para mim que ficam muito inspiradas por me ver com as minhas limitações, fazendo tantos desenhos, obras, esculturas, várias coisas. A FLIR significa cultura, leitura, diversão. É um momento de alegria, é um momento de lazer, de consumo também, que tem uns livros muito bons. Esse espaço da FLIR, ele dá essa chance dos autores menores democratizarem a escrita deles, mostrarem a escrita deles dentro da própria cidade. Então, ter a FLIR para apoiar os autores que estão nascendo aqui na nossa cidade é de extrema importância, porque a gente não precisa pular espaço e correr para os braços de outras cidades, de outras estruturas, então é muito necessário. Estar ali com os leitores é como se fosse uma outra dimensão, assim, sabe? Porque é muito diferente da gente vender o livro online, da gente vender o livro nas feiras, a gente ter contato com o leitor, assim. Vou te falar que a minha parte favorita da FLIR é poder conversar com as pessoas que leram meus livros. A primeira vez que eu participei na FLIR foi através do Espaço do Escritor. Foi uma experiência muito gostosa, eu tava tão feliz, eu lembro como se fosse hoje, assim. Tava super feliz de estar ali na minha mesinha, de estar ali com os meus livros, meus produtos, minhas coisas. Porque, mais uma vez, foi a primeira vez que eu tava expondo na minha cidade, depois de ter exposto em um monte de estados, eu tava ali na minha cidade pela primeira vez, então aquilo foi tão gostoso pra mim. E toda vez que você for na FLIR, vai ter um escritor diferente no horário diferente e você vai poder experimentar conversas e coisas diferentes. É muito incrível aquele espaço. Eu participo de muitos eventos pelo Brasil todo e eu vejo como é importante quando a feira acontece ao longo dos anos, ela cria uma comunidade de leitores. Então eu vejo uma feira, passei aqui rapidamente pelos corredores, vi muitas barracas, muitas tendo voltadas aos escritores da região, o que é essencial. Esse incentivo que o pessoal daqui tem com um autor brasileiro, eu acho essencial, porque é muito comum que o leitor falhar, eu prefiro ler escritor estrangeiro, porque é melhor. E não, ele acaba descobrindo que o escritor brasileiro pode ser bom. Você tem um livro bom de escritor brasileiro de suspense, de terror, de fantasia, de romance. Todos os gêneros são contemplados. E eu vi por aqui ao andar como tem essa valorização e também na programação, né? Tem uma coisa importante sobre esta FLIR 2024,
que é um ano que eu retorno como autora de um livro lançado. Eu já estive aqui em uma das edições anteriores, depois de ser um viral da internet, e significou muito para mim estar no palco falando sobre o que eu escrevia, mas houve uma virada no tempo e muitas coisas aconteceram desde então, e hoje eu volto para um lugar que significa muito para mim, Resende, lugar próximo a Coatis, que é de onde eu sou, e a partir do qual escrevo, né, desse lugar que eu escrevo. Depois de circular bastante, de morar em Salvador, Bahia e decidir viver de literatura, significa muito para mim retornar e ser escutada pelas pessoas que estiveram desde sempre do meu lado. Então, falar da FLI para mim é também falar de afeto, falar do que importa para mim, assim, fundamentalmente, porque a escrita ela parte de um lugar e a linguagem ela manifesta todas essas questões que são importantes assim desde sempre. E é por isso que significa muito para mim estar aqui hoje participando dessa linda feira. O que eu percebo, a alegria das crianças quando chegam ali, aquele colorido que ela traz um aconchego da criança poder tocar nos livros, conhecer os autores, a oportunidade que ela tem, né, de estar manuseando tudo aquilo, porque eu vejo uma liberdade muito grande. Eu acho que o mais mágico da FLI é isso, é trazer essa magia, a magia da contação de história, de ver os seus heróis, de ver as suas fadas, né, e as suas princesas. A criança está ali nesse mundo, não no nosso mundo real. Que eu tinha vontade de fazer uma feira em Resende pela necessidade que eu via de falta de livrarias na cidade. Na época acho que nem tinha mesmo, há muitos anos atrás, nem tinha livraria. E a gente quando queria comprar, também não se comprava pela internet, né gente? Agora que a gente compra, o mundo avançou muito. O que nós tínhamos que fazer? Ir na Bienal ou ir numa cidade maior, que era Volta Redonda, para fazer as compras dos livros que a gente precisava, que a gente queria ler. Então, quando vocês vieram com esse projeto para Resende, eu percebi assim, realizar um sonho meu, né? Que bom que vocês realizaram também o meu sonho. A FLI não é só leitura, não é só livro, né? Ela é cultura, então tem lá dança, canto, enfim, teatro, a gente vê de tudo um pouco. E é um momento que reúne todos os artistas, as pessoas da região. E eu fiquei muito feliz, é claro, né? Tenho duas netas, uma que dança, a outra que canta, participaram nesses anos todos que vocês têm feito, os últimos, né? Elas têm cantado, têm participado. Eu acho que isso é outro incentivo que a gente traz, porque a criança quando percebe que o outro faz, que ele é capaz, amplia o mundo dele e diz assim, também eu acho que eu vou conseguir, né? Eu acho que isso faz com que ele busque alguma coisa que ele queira fazer. 10 anos de aniversário na FLI, que eu estou aqui desde a primeira, né? Muito engraçado, porque o meu contato com a FLI aconteceu porque eu já vinha a Resende fazer um trabalho para a escola Musearte, que é uma escola de música que tinha aqui em Resende. Aí um dia eu sentado com um grupo de professores da Musearte, chega a Adriana para falar com a dona da escola, que era a dona Olga Altufik. Dona Olga, a gente vai fazer uma feira, não sei o quê. Na época, eu estava participando de uma feira em Chapecó, que seria a primeira feira do Mercosul no Brasil, uma feira de livros. Aí eu falei, Adriana, que legal, eu estou fazendo um trabalho com a Biblioteca Nacional, não sei o quê, estou participando da montagem dessa feira em Chapecó. Ela, então tá convidado, pronto. Não fui desconvidado até hoje, tá? Aqui me parece que de todas as feiras de livro que eu conheci, a FLI é uma feira que ela pensa nas pessoas que vêm assistir. Que aqui a gente vê de tudo literalmente. Não é de tudo para fazer de conta, não. É de tudo de verdade. As pessoas têm todos os aspectos de literatura aqui dentro. E desde a primeira, a ideia foi assim, foi trazer para cá a grande possibilidade disso aqui, de interação. Não uma interação de cima para baixo, mas uma interação entre as pessoas que participam. Ao longo dos anos, a FLI vem
uma amplitude a nível nacional e a nível internacional. Então, sem dúvida, isso é bem legal. E alguns exemplos, no meu caso, que saí do interior, fui para a capital e fui até para fora do país, o que eu observo? O maior número de profissionais, artistas estão concentrados nas capitais. E o interior ele tem um potencial muito grande. Potencial artístico, até mesmo jovens e crianças que podem pensar nisso no futuro. Então, quando a criança ou o jovem vê que o patrono está do lado, ou seja, é um tio, um avô, é um amigo, isso fica muito mais mensurável do que uma pessoa que está, entre aspas, um pouco distante. Maneló, João Maia, pessoas que viveram no nosso cotidiano e profissionais que saíram daqui e conquistaram o Brasil e o mundo, né? Quando nós levamos um profissional, tem um livro dele, tem a arte dele, ou tem um filme, ele materializa. Você está falando de uma pessoa, ó, esse aqui é o livro dela. O adolescente, o próprio professor, pessoas de terceira idade. Ah, que legal, eu me lembro disso, eu me lembro desse livro fez parte da minha infância. Então, quer dizer, materializa muito. E o feedback de todas essas gerações é fantástico. Você vê um stand lotado, o que é isso? Que é isso? De onde surgiu isso? Todo ano vocês escolhem um patrono e assim, trazer essa cultura, trazer esse patrono, trazer o palco, sempre pegando uma raiz de alguém que fez história aqui na nossa região e passar para frente, com certeza mantém a cultura viva e é muito, muito importante. A gente tem pontos de cultura aqui que são incríveis e merecem ser mais visitados. E eu acho que a FLIR, ela dá uma levantada nesse aspecto da cultura, né? Porque ela pega isso e leva para as pessoas. Então, assim, não é tanto as pessoas que estão indo visitar os espaços e tentando conhecer, mas a FLIR, ela está trazendo esse apanhado todo. Tem dança, teatro, tem cosplay, tem tanta coisa ali, sabe? Que traz a cultura para a nossa região. É uma oportunidade que a FLIR nos traz de propagar a nossa arte, que no caso a minha propriamente dita é a dança, que tem um poder de alcançar todas as faixas etárias, jovens, crianças, adultos, e despertar em cada um a vontade de estar na feira do livro para assistir uma apresentação de dança, onde ali ele vai ter contato com todos os tipos de arte. A FLIR, para mim, é muito mais do que uma feira do livro. Ela alcança outros patamares relacionados à arte. A FLIR já é um evento consolidado no calendário cultural de Resende, da região, um importante evento de literatura, um evento que reúne aí escritores, leitores, fazedores de cultura, que além de ser um evento importante para o campo literário, é para todo o segmento cultural, né? Um momento que a gente pode ter acesso à literatura diversa, mas também uma oportunidade da gente debater temas importantes, né? Como os temas raciais, a sustentabilidade, né? Tema muito importante para a nossa sociedade contemporânea. E aqui também eu tive a oportunidade e a sorte de fazer bons lançamentos dos meus livros. Então é muito importante para mim a feira nessa trajetória acadêmica e literária pessoal. E acredito também que a feira é importante para a sociedade nesse objetivo que ela tem de formar novos leitores. A minha família sempre frequentou a FLIR, os meus filhos sempre tiveram acesso aí às oficinas de grafite, às contações de história, às diversas editoras literárias que tem aqui, dos mais variados segmentos, né? Os HQs, os livros infanto-juvenis. Então, ela é importante nesse sentido também, de formar novos leitores. Recebe estudantes não só de Resende, mas de toda a região das Agulhas Negras. Então, é um evento que a cada dia fica mais importante. Então, é sempre um prazer participar da FLIR, trazer minha família para a FLIR e se deleitar, né, dessa festa literária incrível que a gente tem o privilégio de ter em nossa cidade. A FLIR, para mim, é um espaço de intercâmbio, de convivência cultural. O nosso país precisa de cultura, precisa de educação. E o espaço que a FLIR tem dado essa oportunidade para mim como indígena é um exemplo de democracia para o nosso país, no sentido de um país melhor. E nós só vamos melhorar o nosso país com respeito à cultura, né, com educação. E cultura é arte, é crença, é sabedoria. O nosso principal objetivo é acabar com a discriminação e erradicar estereótipo, porque o povo brasileiro desconhece
a cultura nativa do seu país. E ações igual a FLIR é um momento único para que a população brasileira possa conhecer a cultura do seu país, a poesia do seu país, a literatura do seu país. Eu acho uma iniciativa muito importante, né? Levando em conta que tudo que for atividade que leve à leitura, que leve a conhecer essa diversidade de autores, né, diversidade de campos do conhecimento, para uma região que é o sul do estado, que é muito importante, precisa abrir espaço para discutir a questão negra e das regiões de matriz africana, que é uma novidade, se tratando de uma região onde teve uma contribuição muito forte da nossa população, seja no período da escravidão, obviamente, né? E também como luta de liberdade. Então, entender esses processos sociais, culturais, políticos e econômicos da contribuição dos afrodescendentes nessa região, ela é fundamental. A Caravana da Ciência é um museu itinerante com vistas à popularização da ciência dentro do estado do Rio de Janeiro. Então, acho que a caravana, estando na FLIR, ela é um centro de ciências que está ali para isso, que está ali para também, sabe, ajudar nesse papel a FLIR. A FLIR, ela leva educação, ela leva escrita científica, ela leva escrita da imaginação, ela leva escrevivência a todo mundo que passe por ela. E eu acho que isso é uma coisa essencial dentro do papel social da FLIR, que eu acho que é esse, ser para todo mundo, para todos e com todos, né? Então eu acho que é isso, a FLIR, eu acho que ela movimenta, né? É um dos maiores públicos que a gente tem também no nosso projeto, porque tem um público imenso. A gente faz trocas com todo tipo de pessoa, todo tipo de gente, de matizes, esfera social, de extrato social. Então eu acho que para a região, onde eu não sei, mas a gente não vê tantas áreas informais de educação. A gente não vê um museu de educação tão propriamente dita com diversos temas. A gente pode ter um museu geolocalizado, mas orientado para um tema. Mas quando a FLIR chega, ela abre possibilidade de falar com diversas pessoas sobre diversos assuntos diferentes, principalmente quando ela traz pessoas, os escritores. São pessoas como a gente, são pessoas que também existem, que também estão ali, não são pessoas só da imaginação. Então, quando você vê um escritor, uma escritora com esse papo ali com a pessoa que está lendo o seu livro, eu acho que é uma coisa, um momento único que a gente tem. Então a FLIR, ela proporciona isso. Estou muito feliz de ter participado da Feira do Livro de Resende. Foi uma das coisas mais bacanas que eu já fiz na vida. Público incrível, plateia super interessada, perguntas muito legais. Adorei, espero voltar muitas e muitas outras vezes. Obrigada por todo o carinho. Feira do Livro de Resende, um encontro fenomenal, uma efervescência cultural, onde música, gastronomia, literatura, debates, rodas de conversa são muito enriquecedores tanto para Resende como para a região do Sul Fluminense. E o mais importante, a participação de um encontro como esse é aquilo que algumas tradições culturais, como a tradição cultural do povo dos povos que tem a cultura griot, nos dizem. Elas oxigenam e realimentam toda a comunidade. A FLIR é a arte do conhecimento. É colecionar todos os momentos. É ler, escrever, evoluir e ser. É música, poesia, lugar de muita alegria e emoção. Artistas e autores que vieram mostrar o seu trabalho com todo o seu coração.